Olá, turma, como vão vocês? Professora Rosane, mais uma vez aqui. Estou com saudade de vocês, esperando ansiosamente para o nosso retorno, né? Mais uma vez lembrando. Acreditamos que continua faltando pouco. Espero que vocês estejam tendo um bom aprendizado em casa, mediante essa situação de que a gente está vivendo, né? De ter que estar com um novo modelo de aula, tá? Mas brevemente a gente vai retornar para ter aulas presenciais com todos os cuidados necessários para cuidar da saúde de vocês e da nossa, tá bom? Semana passada eu deixei uma atividade na aula anterior, que foi eu passei várias atividades com resumão, né, das aulas, de algumas aulas que já tinham sido apresentadas, pedindo para que vocês respondam. Então hoje vai ter também algumas atividades e o que vamos fazer? Vamos combinar entre a escola e os pais de vocês para que vocês tirem um dia para levar essas atividades lá no colégio, tá bom? Para que eu possa fazer a correção e possa verificar o nível de aprendizagem de vocês. E o que é que eu posso estar mudando, se eu continuo no mesmo método de ensino, o que é que eu faço com as aulas de vocês, tá bom? Vamos lá hoje falar um pouquinho sobre esportes coletivos, tá? Na aula de hoje. E para falar um pouquinho sobre esportes coletivos, primeiro a gente precisa saber sobre esportes no contexto geral. Então, esportes, ele se caracteriza por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos adversários. Como na imagem abaixo, por exemplo, a gente está vendo um atleta de atletismo, na segunda imagem, que é a imagem ao meio, um atleta de futebol, e na terceira imagem, um atleta de natação. O que é que acontece? Cada um deles, eles estão se opondo a um adversário, certo? Então, assim, o atleta ali do atletismo, ele está se opondo individualmente, o de natação também, e o de futebol, ele está se opondo a um outro grupo, tá? Não é um adversário só um indivíduo, eles são vários indivíduos que vão se opor junto a outra equipe de futebol, tá? Esses esportes, eles são regidos por um conjunto de regras formais, institucionalizada por organizações, que são associações, federações e confederações esportivas. Então, são regras determinadas, cada esporte ela tem suas regras definidas, assim como espaço, material utilizado, que são definidas por essas organizações. Então, o time ou o atleta como indivíduo, ele não tem o poder de fazer mudança de regras, tá? A gente também, como ser humano, fora do esporte, a gente também não tem como alterar essas regras. Essas regras já vêm prontas, já vêm certas, e só quem tem autonomia para a mudança de regras são essas próprias instituições, tá certo? É diferente da brincadeira e do jogo, né? Que a gente já teve o aprendizado que a gente pode fazer alterações sim de regras, tá? Nesse esporte, como desporto, a gente não consegue fazer essa alteração, a gente não tem esse poder. Essas organizações definem as normas de disputas e promovem o desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição, tá certo? Então, isso é que caracteriza os esportes. Aqui eu deixo uma imagem para vocês analisarem. Olhem direitinho a imagem de um time, tá? Eu deixei a seleção brasileira a nível feminino. O que é que a gente pode observar nessa imagem, turma? A gente consegue observar que a gente tem um grupo específico, né, de indivíduos, tá certo? Devidamente fardados, tem um número X, né, de indivíduos, que faz a utilização de um material. Aí no momento não tem a bola nessa imagem, mas a gente sabe que o futebol ele é utilizado com bola, tá? Então a gente vê o quê? A gente vê que o número de indivíduos é diferente de número de indivíduos que fazem outros times e outros esportes, né? O material utilizado também, que é a bola, a gente sabe que é uma bola diferente do que a bola jogada no voleibol, no handebol, no basquete. Então, assim, são equipamentos diferentes, tá? Apesar de ser esporte coletivo, assim como o handebol e o voleibol, a gente sabe que o material ele é diferente, a área de jogo é diferente, tá? Eles têm algumas ligações, mas são jogos completamente distintos. E os esportes coletivos têm a participação de 2 ou mais pessoas em oposição à equipe rival. Isso é o que caracteriza o esporte coletivo, tá?
O esporte é desenvolvido em equipe, né? Como a gente está vendo aí, tem o time de futebol da seleção brasileira e a gente está vendo um time de rugby. Então, o que é que acontece? Todos os dois, eles se opõem, né? Eles estão em oposição à equipe rival. Então, vamos supor, a equipe brasileira, ela joga com a equipe de outro país. Então, a rivalidade dela é com outra equipe, tá? Ela vai jogar em oposição. E caracteriza-se, né, pela disputa entre dois times, como eu acabei de falar para vocês. O de rugby, do mesmo jeito, ele se opõe a outra equipe rival, tá certo? Isso caracteriza o esporte coletivo, né? O esporte, como está dizendo aí, são duas ou mais pessoas, tá? Que se opõem a uma outra equipe. Nos esportes coletivos, a gente vai ter o esporte de invasão e o esporte de não invasão. E o que é que significa isso? O esporte de invasão, por exemplo, como a gente está vendo aí na primeira imagem, a invasão significa, como já diz a palavra, invadir. É quando um time ele tem autonomia de entrar na área de outro time. Então, ele está invadindo aquela área em busca da posse de bola, em busca de um objetivo comum de fazer o ponto, de fazer o gol. Então, assim, ele está invadindo a área do rival para fazer aquele confronto para conseguir o objetivo dele, que é alcançar o alvo. Tá? E o esporte de não invasão é aquele esporte que não tem a ligação dos dois times, ó. O voleibol, por exemplo, ele tem a rede separando os dois times. O que é que acontece? O time em oposição, ele não consegue invadir, ele não pode invadir a área do outro time. Então, isso significa não invasão. Cada um, ele tem sua área, tá certo? Como é que se organiza o esporte coletivo? A gente tem a organização, a técnica e a tática. A organização é o envolvimento da técnica e da tática organizadas, desenvolvendo estratégias de jogo de um ataque e defesa. Então, quer dizer que todo time ele tem que ter uma organização fechada, né? Todo time ele tem um técnico responsável. Então, assim, ele fica responsável por desenvolver nesse time a técnica e a tática e dessa forma organizar estrategicamente cada time, tá? Todo time a gente vê que quando a gente vai assistir, por exemplo, o futebol, antes do início do jogo, eles sempre mostram a posição dos jogadores, né? E cada jogador em que posição vai ficar. Então, aquilo ali se chama organização. Que dentro daquela organização tem o envolvimento da técnica e da tática. Como a gente diz aí, desenvolvendo estratégias de jogo no ataque e defesa. Então, o esporte, ele tem o desenvolvimento do ataque, né? Que tem aquela parte do time que faz o ataque e tem a parte do time que faz a defesa, que a gente vai ver aqui mais pra frente. Vamos falar um pouquinho sobre a técnica. A técnica, ela é toda ação ou movimento executado durante o jogo que muitas vezes caracterizam o esporte. O que é que significa isso? Toda movimentação executada, normalmente ela é uma movimentação pensada, tá? Óbvio que tem atos e ações que são impensadas, que o jogador ele tem que tomar uma atitude na hora diante daquela objeção proposta para ele no momento. Mas, como existe a organização do time, o técnico ele deixa a responsabilidade para os jogadores, deixa os jogadores todos organizados estrategicamente para poder fazer a execução desses movimentos. Então, o que é que a gente tem na técnica? Eu vou citar um exemplo do futebol, tá? Então, no futebol, a gente tem o drible, a gente tem o passe, que faz parte da técnica de jogo, certo? A tática são estratégias utilizadas para realizar uma ação ofensiva ou defensiva, que a gente vê muito no jogo, tá? Então, todo time, como eu falei, a gente tem aquela parte do ataque, tem a parte da defesa, certo? Então, tá envolvido aí na tática. Quais são as características comuns do esporte coletivo? A bola, né? Como eu já falei para vocês, cada esporte ela tem uma bola distinta, ela tem um peso, ela tem um material diferente. E a bola, ela também é pensada pelas associações, confederações, como eu falei para vocês no início da aula, tá? Então, assim, ela não é qualquer bola. Todo jogo, todo esporte, ela tem uma bola específica, com um peso específico determinado, com um material determinado, tá? Então, nenhum esporte, ele vai fazer a utilização da mesma bola, a não ser que seja o mesmo esporte, tá certo?
Ele tem um espaço delimitado. Então, o futebol, ele tem o espaço dele delimitado. O voleibol, ele tem um espaço delimitado. O voleibol de praia, ele tem um espaço delimitado dele. Então, cada esporte, a gente tem um espaço determinado e delimitado, tá? Meta a ser alcançada. Qual seria a meta do futebol? A meta do futebol é o alcance do gol, né? É a realização do gol. Assim também tem o voleibol, que a meta é fazer o ponto, tá? Então, a gente sabe que todo esporte, ele tem uma meta a ser alcançada. São características em comum. Os companheiros, né? Porque, como já diz, é coletivo, então, a gente tem companheiros no time, seja em dupla, seja um esporte em equipe mesmo. Então, temos a arbitragem, que é a equipe responsável pela organização do jogo, no momento do jogo, é responsável por visualizar, por corrigir, por punir e outras situações do jogo, tá? E todo jogo a gente tem regras, e justamente a gente já falou um pouquinho sobre elas, que elas já são as regras definidas para cada esporte, mas aí é uma característica comum entre os esportes coletivos. E tem a transição, tá? Que a transição, ele está envolvendo a defesa e o ataque, certo? Então, eu deixo aqui para vocês, ó. É um jogo de voleibol, tá? Então, eu vou dizer para vocês e depois vou querer que vocês façam a atividade com outros esportes. Então, o jogo de voleibol, ele é não invasivo, né? Como eu expliquei para vocês, as equipes, elas não se juntam, elas não invadem uma área da outra, tá? Eles têm um espaço delimitado e cada equipe tem que ficar no seu espaço, tá? A gente não tem a questão de invasão. O objetivo daí é a marcação de pontos, então a equipe tem que acertar a bola no espaço delimitado da equipe adversária. Então tem a questão de marcação de pontos aí. O que mais? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão escolher pelo menos 3 esportes, tirando o voleibol que eu já falei, tá? E eu quero que vocês me digam o objetivo do esporte, se ele é invasivo ou não invasivo, e quero que vocês montem para mim uma questão de ataque e defesa, tá? Eu quero que vocês montem uma história. Vamos supor assim, eu vou citar uma história aí no voleibol. Houve o saque e de imediato foi passado a bola para o ataque, né? Que vai atacar e vai lançar a bola para o espaço delimitado do adversário. E aí, o que é que acontece? Se não fez o ponto, a gente vai ter a defesa, que vai passar também para o ataque, que vai lançar para a bola do outro adversário, a bola para a área do outro adversário. E assim a gente segue, certo? Então, eu quero que vocês façam essa ligação aí do que é o esporte invasivo e não invasivo, falar um pouco sobre ataque e defesa, do que vocês entendem mesmo, tá? Sobre ataque e defesa e qual o objetivo daquele jogo, certinho? Como eu já passei, vocês vão montar, vai juntar também com a atividade da semana passada e a gente vai verificar com o colégio um dia que vocês possam levar para a escola. Combinadíssimo? Então, eu aguardo vocês até a próxima aula. Desejo um bom final de semana a todos. Continue se cuidando, tá? Eu tô me cuidando aqui. Vocês se cuidem aí até o momento da gente poder se encontrar, tá? Não vai ser um encontro como a gente quer que seja, né? Que tenha abraços. Mas a gente vai se encontrar. A gente vai poder estudar um pouco mais. Vai poder aprender um pouco mais. E vai seguir em frente, tá bom? Um abraço para vocês da professora Rosane, morrendo de saudade de vocês. E até a próxima aula, tá, galerinha?